Olá, bem-vindos a mais um webinar do ciclo de palestras Plantão Educatrix. Essa quarentena para a gente combater o Covid está nos fazendo passar por um período de intensa aprendizagem. Por isso, esse ciclo de webinars que batizamos de Plantão Educatrix, tal qual a nossa revista que você já conhece, nasceu para que a gente pense e repense a educação hoje. Conversando, nós vamos em busca de caminhos. Nosso objetivo não é transmitir fórmulas prontas, até porque nunca enfrentamos um cenário como este, mas sim criar uma rede de trocas de ideias e experiências, pois conhecendo outras práticas, podemos achar o nosso rumo. Este webinar é realizado em parceria com a revista Educação, numa transmissão simultânea nas páginas do Facebook das empresas do Grupo Santillana, Compartilha, Uno, Sistema Farias Brito, Richmond e Moderna, além da página da revista Educação. Ao final dessa transmissão, vocês vão receber um link para responder um formulário e receber um certificado digital. Nesse formulário, vocês também podem fazer contribuições para que a gente possa ser mais assertivos nas próximas lives que organizaremos para vocês, ok? Hoje, o nosso tema é para falar do principal ator nessa história inédita dentro da educação, o professor. Que, aliás, aqui cabe nosso agradecimento a todos os professores que têm se esforçado para manter a escola viva. Os alunos aprendendo e promovendo a educação para um futuro melhor. Nós vamos falar hoje sobre a formação ágil na prática e à distância, aprendendo e fazendo, o desenvolvimento docente. Por que esse tema é muito importante? Para a gente discutir como que a gente está vivendo esse período. Então, essa live, professora, é dedicada para você que está nesse período de aprendizagem. E aí, para a nossa conversa hoje, a gente conta com a equipe responsável por serviços pedagógicos do Grupo Santillana, a equipe que trabalha com a formação de professores e atendimento às escolas em diferentes negócios do Grupo Santillana. Nós estaremos aqui com a Eni Moniz, que é especialista em educação, professora da educação básica ao ensino superior, possui formação em letras, pedagogia, arte e comunicação. Atualmente é diretora pedagógica do projeto Uno Educação. Também estaremos com a Ana Paula, que é pedagoga, pós-graduada em metodologia da língua portuguesa, estudante por natureza e professora por vocação. Hoje atua como gerente de serviços educacionais do Sistema Farias Brito. E Maria Cecília Lemos, que trabalha com educação desde 1993, como professora de todos os segmentos, coordenação e formação de professores, tem pós-graduação em Assessment, avaliação pela Universidade de Maryland, Baltimore, Estados Unidos, e o Delta, diploma no ensino de inglês para falantes de outras línguas, na International House of London. Escritor e palestrante, membro atuante do Brastisol, Associação de Professores de Inglês do Brasil, e parte do Comitê de Desenvolvimento de Professores da Associação Internacional de Professores de Inglês, baseada no Reino Unido. Atualmente é gerente de serviços educacionais da Richmond no Brasil. Eu também vou fazer a minha contribuição, eu fiz biologia e pedagogia, licenciatura e bacharelado, sou especialista em saúde pública com ênfase em educação pela USP, fiz extensão universitária em formação de professores pelo ICEVEC, pós-graduada pela Faculdade de Saúde Pública. 30 anos nessa história de educação, trabalhando em todos os segmentos, e formada pelo IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, Professional and Self-Coach e Leader Coach. Atualmente sou diretora acadêmica da Editora Moderna. Hoje a gente tem uma organização um pouquinho diferente, a gente organizou para ter 4 grandes partes. Então, a gente vai falar uma primeira parte sobre contexto de educação, que cabe a mim essa abertura. No segundo momento, a gente tem a Ana Paula conversando com a gente sobre os desafios dos professores hoje e sempre. Num terceiro momento, a gente tem a Eni falando de caminhos possíveis nesse momento. E, por fim, a Cécia falando sobre horizontes a médio e longo prazo. Ao final de cada uma das nossas pequenas explanações, a gente pode interagir com perguntas, ok? Então, a qualquer momento, vocês coloquem aí nos comentários da live para a gente ir conversando, tá certo? Para a gente começar a nossa conversa, e me coube esse esquenta, eu vou falar um pouquinho da questão da formação integral, né? As mudanças na educação já eram necessárias, isso que a gente está vendo agora, e de um ritmo muito acelerado, elas já eram necessárias. Não é que a formação integral era alheia às escolas, a formação integral, na verdade, não era sistematizada, não era avaliada, e, portanto, a intencionalidade era um pouco deixada de lado. Com a base, com as formações das competências, já desde a LDB de 96 e os PCNs, a gente vem estruturando mudanças muito, muito interessantes e necessárias.
para essa sociedade que a gente vive hoje. Então, falar de cultura digital, o uso da tecnologia educacional, de metodologias ativas, de cidadania global, na verdade, a gente já estava falando disso há algum tempo, e agora vê essa onda, né? Vê essa onda empurrar um pouquinho a gente com mais força para tudo isso. No caso da formação de professor especificamente, que é o tema da nossa conversa aqui hoje, a gente tem sempre a inicial e a continuada, que nunca, não é hoje, na verdade, nunca respondeu porque era realmente a sala de aula. A gente aprendeu a ser professor sendo professor, né? Imagino que vocês também, como eu, quando foi para a sala de aula, não se sentia totalmente preparado. Por isso que tem até algumas formações que hoje falam em residência pedagógica, não só você ter o estágio, mas realmente fazer acompanhar a aula com alguém que já tenha uma experiência, já tenha uma senioridade na área, para que você possa aprender sendo tutelado, sendo acompanhado por alguém com uma expertise maior. Óbvio que toda essa mudança já vinha, a BCN já veio empurrando uma modificação nos cursos, o Mozart já fez um relatório do quais eram as necessidades e habilidades que o professor precisaria, o Mozart da Neves, para você começar com essas demandas, mas a gente ainda não tinha isso muito claro. Só que aí veio uma crise, né, veio uma situação inédita, e aí a gente, não é que a gente teve que planejar e organizar essa mudança, foi na emergência, né, e aí a gente tem que ter muita clareza da diferença do que é uma ação emergencial online e do que é um planejamento. Quando a gente fala de algo planejamento, a gente está falando de uma organização, planejamento de ensino EAD, com design thinking, com design institucional, com uma organização para este ambiente muito particular, né? Quando a gente faz emergencial, a gente vai fazendo do jeito que a gente está. Só que nesse emergencial da gente ter que trocar, eu brinquei já na outra live que era trocar o pneu com o carro andando, que é o que a gente está fazendo, a gente foi obrigado a pensar mais rápido do que a pensar melhor, né? A gente tinha que botar em prática. Com o tempo, com esse mês que foi de intensa aprendizagem, imagino que vocês e muitos professores que eu conheço que estão realmente se desdobrando e se empenhando muito para que as coisas aconteçam, começo agora a ter um tempinho para pensar melhor, começo a ter um pouco mais de folga para entender como que eu posso melhorar aquilo que eu fiz de sopetão, como que eu posso aprimorar. É bem verdade que a gente está falando de uma situação que é inédita e pouco provável que se reproduza no sentido que a gente vai transformar 100% online. A gente deve agilizar muito o que a gente já vinha caminhando, que é o blended learning, né, o ensino híbrido, que é ter a questão presencial, porque a gente sabe que tem coisas que precisam acontecer nas relações interpessoais, na mediação presencial de um professor, é um pouco aquelas ideias de flipped classroom, né, da sala de aula invertida, que a gente já vinha falando e que é tão necessário, mas a gente consegue trazer muitas coisas desse aprendizado que a gente vai viver nesse momento para o que a gente vai fazer na sequência. John Dewey fala que você não aprende com a experiência, você aprende refletindo sobre a experiência. Então, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está aprendendo muito, que a gente está se esforçando muito para conseguir fazer coisas e parar um pouquinho para refletir sobre o que a gente está fazendo, para entender o que isso traz para a minha prática, o que eu posso dispensar e o que eu realmente tenho que incorporar. Então, essa live é um momento para isso, para a gente olhar um pouquinho o que a gente fez. Se a gente não olhar para trás e usar a referência do que a gente fazia antes, do que a gente fez nessa situação emergencial, porque a gente vai atuar, a gente não vai ter nenhum aprendizado nesse sentido. Agora, eu tenho muita fé que a gente vai ter muitos aprendizados nesse período. Como humanidade, eu espero que realmente as pessoas, a gente ganhe uma nova organização enquanto relações humanas e de povos, e também como professores. Então, essa era a minha fala inicial. Ana Paula, eu não sei se a gente tem alguma colocação agora, alguma pergunta a respeito desse primeiro trecho. Oi, Sol, tem sim. De fato, a crise nos empurrou com força, né? Como você mencionou na sua fala inicial, e é incrível como essa experiência vai marcar a nossa vida e vai marcar também a educação. Será necessário reaver o ensino online, em especial a educação básica, que não estava preparada para esse empurrão.
Você colocou que a gente já usava, já engatinhava ali em sala de aula fazendo uso de metodologias ativas, por exemplo, e o uso da tecnologia para o ensino será revisto. Você acredita que entrará no radar de políticas públicas? Quais são os aspectos que precisam ser considerados nessa reflexão, Sol? Eu acho que já estava no radar das políticas públicas em sentido de organização de currículos, né? A base mesmo traz essa questão da cultura digital, os documentos já falavam dessas habilidades e competências digitais, gêneros digitais, esse ambiente já estava em política. O que a gente não tinha é uma política de infraestrutura, de organização de bandas, de recursos de formação de professores, que isso ainda está engatinhando, falando de maneira geral, obviamente as escolas particulares, elas já têm uma organização sua e independente. Quando a gente fala de país, a gente não teve uma diretriz, aliás, a gente está sem diretriz agora, né? A gente não tem uma coordenação nacional que dê para a gente orientações claras do que a gente tem que fazer nesse período. Saiu a resolução do Conselho Nacional de Educação, que dá um pouquinho norte, mas também cada região, a gente está falando aqui de país, a gente está falando de Brasil, cada região tem uma estrutura, e a gente percebe que tem situações muito diferentes. O que a gente pode caminhar e deve caminhar é que esse susto que os governos levaram, porque as escolas não têm plataforma, não têm estrutura e vão se virando do jeito que dá, não prepararam os professores, então talvez isso empurre também uma organização, um investimento maior em infraestrutura dentro das escolas, em formação de professores, em conexão, que a gente sabe que quando fala de Brasil, a cobertura é muito baixa para esses estudantes, então eu acho que deve ter um empurrão, aliás, torço para que realmente a gente tenha um empurrão. Para a gente continuar a conversa, Ana Paula, você não quer continuar já com o tema da gente que está previsto para você? Ah, claro, Sol. Pensar na crise, pensar nas demandas e nessas angústias, né? É pensar e refletir um pouco sobre o papel do professor. Inicialmente, quando a gente fala de desafio, a gente lembra muito de como está talvez o emocional até do professor nesse momento. É fato que muitos professores já usavam tecnologia de alguma forma e minimamente em suas aulas no dia a dia, mas a pandemia, como você mesmo disse, empurrou, acelerou o processo. Mais do que acelerar, eu digo que acabou também direcionando. Os que ainda não usavam os ambientes virtuais de aprendizagem tiveram que mergulhar e aprender novas práticas em poucos dias, desenvolvendo assim novas competências e aprimorando outras. Com o ensino online mais latente e essencial nesse cenário, o professor ele precisou se reinventar rapidamente. E dentro do papel do professor continua sendo essencial o desenho das trilhas de formação de cada estudante, ensinar a refletir, provocar o pensamento crítico, avaliar resultados, nada disso mudou. Continua, permanece com a mesma demanda e a mesma força. O professor ele continua sendo o mediador e o dinamizador do movimento coletivo da sala de aula, seja presencial, seja virtual. E é incrível como nessa perspectiva de mediador, o papel de professor passou a ser mais valorizado pelos familiares, que neste momento, de certa maneira, estão responsáveis pelo movimento da dinâmica e da mediação em casa, com as crianças e com os adolescentes. E ao acompanhar os filhos, os pais estão tendo a oportunidade de vivenciar a complexidade da educação. E aí fica explícito que para ser professor exige estudo, dedicação, diria até que vocação. Temos ouvido muitos depoimentos de familiares relatando como tem sido difícil essa dinâmica em casa de cuidar da casa, cuidar do trabalho e ainda cuidar da mediação junto às crianças. Como será que um professor se vira em sala de aula com tantas cabecinhas diferentes e comportamentos, não é mesmo? E essa confusão de que formação e informação é a mesma coisa, não é. Facilmente a gente consegue informação hoje. Eu diria até que com uma passada de dedo lá no celular, a informação ela chega. Mas o conhecimento, ele não se limita só a consumir um dado.
A gente teve uma queda, vou aproveitar para fazer alguns comentários que eu vi aqui. A professora Adriana Teixeira está falando, são tantas demandas, tanta cobrança que não consigo parar e refletir, sinto-me esgotada. Professora, estou também, acho que todo mundo está nesse momento. Vamos tentar organizar uma rotina um pouco melhor, vamos tentar trazer para a nossa a rotina o que é realmente essencial, porque a gente acabou tirando para tudo quanto é lado, não foi? Né? Quando a gente foi empurrada, a gente começou a fazer, vou fazer isso, vou fazer lá, para um pouquinho, hoje menos é mais, e dá uma refletida sobre isso, para a gente poder, aquilo que eu falei no começo, a gente foi empurrado e não conseguiu fazer, a gente teve que fazer mais rápido e não melhor, a gente teve que fazer no formato, então assim, para um pouquinho para a gente acompanhar isso. E a professora Geníria Almeida está falando que é um momento de reflexão das novas práticas com uso de tecnologia, no plano de formação da unidade, e ela está falando da ausência de ferramentas, e realmente, professora, a gente além de ter que aprender, a gente ainda tem que aprender a se virar nos 30 com o que tem, né? Eu vi várias situações muito diversas, professores muito bonitinhos. Ontem até estava em reunião com uma escola, uma rede de escolas de Feira de Santana, na Bahia, e aí foi muito bacaninha, porque eles foram mostrando exemplos para mim do que eles estavam fazendo, até para organizar a turma numa sala digital, porque pequenininho, ficavam berrando na sala, e ela falou assim, poxa, quando eu queria organizar eles na sala, eu cantava. Ela tinha uma musiquinha dela que ela criou, e aí ela cantou uma musiquinha para eles foram parando e fechando o microfone e fazendo coisas belíssimas. Então, assim, a gente tem que se virar com o que tem, essa é a realidade. Agora, acho que todo mundo deveria parar e se cuidar. A gente tem essa vocação de fazer as coisas, mas acho que a gente poderia se cuidar um pouquinho mais, tá bom? Cecília, você quer fazer um comentário sobre a professora Michele Rodrigues Alves? Não, eu estou ouvindo aí o comentário. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Eu tive um probleminha técnico, mas eu estava ouvindo o que você e a Ana estavam discutindo, e uma das coisas que você falou, essa necessidade da gente refletir, dos professores, a gente vai precisar, a gente foi nesse impulso, nesse susto, mas a gente vai precisar, depois que esse susto, esse pico de loucura, de sai correndo, ninguém conhece, vamos conhecer, joga nas plataformas, aprende. Depois que passar e que começar a ter um pouco mais de calma, eu acho que a gente vai ter, sim, esse processo de reflexão vai ser essencial para a gente ter essa serenidade de olhar e ver disso que eu usei, desse desespero, o que é que realmente está contribuindo para a minha prática, de uma forma remota ou não. E aí eu vi um comentário da Michele Rodrigues Alves, onde ela fala, né, que a tecnologia era usada dentro do tradicionalismo da educação. A pandemia nos fez entender que ainda temos muito a aprender para nos manter atualizados. E a tecnologia agora é consumida de forma dinâmica, como deveria ser. Ela toca em dois pontos que eu acho bem importantes aí, Sol, que o primeiro é que a tecnologia a gente sabe que já era consumida em grande parte das escolas, né? Às vezes de uma forma ordenada e conduzida pela gestão da escola, às vezes de forma isolada por iniciativa dos professores, até para usar, né, o celular que o aluno trazia para engajar mais aquele aluno nas atividades, mas muitas vezes era uma tecnologia usada dentro de um padrão tradicional da educação. Então, é muito o que a gente chama de diferença entre o ensino híbrido, onde um complementa o outro, onde o online complementa o presencial, e o ensino simplesmente usando tecnologia, né, rico de tecnologia. Então, eu acho que esse movimento de reflexão vai fazer, talvez também, além da gente reavaliar o que é que funcionou para mim e o que não, a gente realmente pensar, quando a gente voltar para a sala de aula presencial em algum tempo, se Deus quiser, que estamos todos com saudade da sala de aula, né? Mas eu acho que vai ajudar a gente a ter esse pensamento crítico, esse filtro de saber, eu estou usando essa tecnologia, ela está me ajudando, está trazendo ensino híbrido para a sala, ela realmente está tornando a minha prática mais eficiente, ou é só para dizer que eu estou usando um pedaço de tecnologia, um equipamento?
né? Sim. E uma outra coisa, uma outra coisa que ela fala é que a tecnologia agora é consumida de forma dinâmica, como realmente deveria ser. Eu acho que tem que ser dinâmica, mas também não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Agora a gente fala um pouquinho nisso no final. Tá, joia. A Ana tinha caído o sinal dela, ela voltou. Ana, você estava contando para a gente das competências do professor, né? As de ontem, as de hoje. Quais são as competências que hoje o professor tem que ter? Nossa, Sol, Nossa Senhora do online, né? Conversei tanto com ela, mas é do jeito, mulher. É isso. Dá vários sustos. De fato, estava falando da questão das competências, a gente não pode deixar passar tudo que a gente aprendeu na universidade, toda experiência que a gente traz de sala de aula, né? A questão de ressignificar, visto que as aulas estão sofrendo e passando por uma ressignificação, a importância da gente estar atento também a essa ressignificação relacionada à competência, e as competências ligadas principalmente à questão digital. Hoje a gente percebe que o ensino virtual ele está latente, ele está forte, e que ajustes são necessários, né, dentro disso, para a gente poder trazer para a nossa sala a realidade do nosso aluno. Quanto mais eu conheço o meu aluno, mais eu tenho convicção do que eu devo levar para eles. A competência digital, ela é transversal, ela vai nos ajudar em outras competências ligadas à linguística, à comunicação, às competências básicas da matemática, à resolução de problemas, e pensando nisso, a gente tem que escolher as melhores ferramentas, tá, que facilitem essa competência digital também para o aluno. Tarefas ligadas diariamente com oportunidades de lidar com a informação, receber dados, saber comunicar, trabalhar em ambiente colaborativo, criar conteúdos digitais, lidar com a questão da segurança na internet, tudo isso está ligado a competências que hoje a gente precisa trazer para a sala de aula. Eni, alguma pergunta para a gente conversar? Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. O que nós temos de pergunta aqui também, Ana, tem alguns pontos interessantes aqui, porque quando a gente fala qual é o papel do professor, né, qual que é a competência desse professor hoje, e como desenvolver essas competências essenciais nos alunos, tem uma observação aqui bastante interessante da Andrea Berro Vernier, que ela fala assim, né, em realidades tão carentes, onde os alunos não têm acesso a um celular ou a um computador, né? Como é que fica o papel do professor nesse momento? Como é que ele pode fazer alguma coisa acontecer? Essa é uma questão que nós temos em muitas comunidades, né? Então, acho que a gente poderia aqui compartilhar algumas experiências de qual é o papel do professor, como é que ele pode fazer esse caminhamento, como é que a escola consegue, né, se organizar para conseguir caminhar nesse sentido. Poxa, é realmente delicado até de tocar numa realidade que não tenha essencialmente nenhum recurso tecnológico e onde a gente não pode realmente encontrar com os nossos alunos e ter esse momento e esse contato, né? Como que a gente consegue continuar um trabalho se virtualmente está impedido? Eu acredito que não tem receita pronta. Diante do contexto que a gente está vivendo de nenhum contato e de isolamento, a escola ela precisa ser um meio e um intermédio também. Não sei se funciona, tá, gente? Eu acho que é muito tentativa e erro, como a gente tem feito aí ao longo das últimas semanas. O que funcionaria numa situação como essa? Acredito que a escola viabilizar pacotes de entrega e horários onde os pais passassem na escola e pegassem material para levar para casa. Eu tenho visto e acompanhado algumas realidades desse tipo, onde a escola prepara kit, seja com um livro didático, seja de atividades, e o pai passa lá com um momento, evitando aglomeração, enfim. Eu acredito que esse é um meio que a gente consegue começar a pensar e a caminhar. Isso pensando em nenhum contato realmente presencial e não tendo nenhuma possibilidade virtual. Perfeito, Ana. Era exatamente esse o caminho que a gente pode apontar para comunidades que não conseguem, né, partir. Quais são os caminhos possíveis, né?
assim, onde há uma possibilidade e o papel do professor de refletir muito, né, sobre isso, qual é a competência desse professor hoje, como é que ele desenvolve essas competências nos seus alunos. Então tem uma questão de criticidade aqui muito grande, e aqui eu já vou fazer a minha deixa aqui para introduzir essa questão dos caminhos possíveis, tá? A Sol começa aqui a nossa discussão com uma provocação muito grande do John Dewey, né? Ele é o autor das perguntas, né? Ele tem todo um tratado sobre fundamentos de uma educação para o pensar, e o que eu posso dizer é assim, vamos arriscar fazer e ousar errar. Isso é fato mesmo. Então, se você me pergunta de caminhos possíveis, não há um caminho escrito, não há um caminho pré-determinado. Esse caminho, cada escola, cada sistema de ensino, seja estado, município, ou o próprio professor ou a própria escola, eles vão encontrar caminhos possíveis de realizar, né? Então, quando a gente pensa na criatividade, e aí essa questão de solução criativa para problemas complexos, o que nós temos agora é um problema complexo, é uma questão de acessibilidade, de uma formação mais rápida do professor. Então, antes eu poderia me preparar para cenários previsíveis, então eu ia fazer um curso, me preparava durante 1, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e depois eu vivia aquele cenário. Agora não, agora nós temos um cenário que ele nos pega aqui de surpresa, e você precisa de uma formação muito rápida. O primeiro ponto importante aqui é você se reconhecer a si mesmo, né, como alguém que está em constante evolução. Então, reconhecer as suas potências e as suas fragilidades. Todos nós somos muito potentes e todos nós também temos aí a nossa fragilidade. Então, quais são as competências que eu possuo hoje, né, e o quanto eu preciso de investir tempo em estudo, o que está na minha mão, né? Então, nós aqui também, do lado de cá, né, do Grupo Santillana, tivemos que nos reinventar, somos também desafiados, né, ao uso de novos recursos, novos formatos de abordagem de conteúdos, novos diálogos, novos saberes, e o que é possível fazer hoje? O mais importante é exatamente, né, ser o melhor que você pode ser hoje, analisando todos os recursos que você possui na sua mão, né? Então, um ponto bem importante aqui, para poder imprimir significado na nossa prática, primeiro ponto seria a curadoria de conteúdos, né? Então, o que é ser um bom curador de conteúdos? É também ser um bom buscador de conteúdos. Então, analisar as fontes, né, confiáveis de pesquisa, aonde esses conteúdos estão ali disponíveis. Vamos pensar em caminhos possíveis de eu ter uma formação mais rápida para mim, que é a temática aqui da nossa live, né? Essa formação docente, dessa prática docente no meio de tudo isso que está vivendo. Então, o que é um conteúdo educacional, né? Como é que esse conteúdo está atrelado também ao que eu pretendo ensinar? Então, como realizar uma boa busca? Por isso que eu falei, o John Dewey, que ele vem com a Educação para o Pensar, ele é o autor das perguntas, ele sempre provocava muito os seus alunos em sala de aula fazendo perguntas, né? Então, assim, como que esse conteúdo, então, vai estar atrelado? Como que eu realizo uma busca? Então, você precisa ver o recurso que você tem na sua mão. Então, a indicação bibliográfica dentro do material que você utiliza também, do livro impresso que você tem na sua mão hoje, buscar os autores que falem sobre aquela temática já é um bom ponto de início, porque às vezes eu vou para o Google também e ele não me traz, né, aquilo que é necessário. Então, dentro do seu livro impresso, você tem algumas indicações bibliográficas bem interessantes, né? E por que fazer a curadoria? Então, para você poder ter um bom plano de curso, para você poder elaborar um bom plano, você precisa ser curador. E muitas vezes, numa pesquisa, nós vamos fazendo pesquisa e aparece algum elemento que eu não vou usar necessariamente naquilo que eu estou planejando, mas ele é um ponto importante, é um conteúdo importante, então por que não guardá-lo? Então, a primeira dica que eu dou é assim, abre uma pasta no seu computador, escreve lá, olha, que é o mês de abril de 2020, que vai ficar muito marcado, né, na nossa vida, os meses de março, abril, provavelmente maio, aí, junho, talvez. Então, colocando ali tudo isso que você vai encontrando e que em algum determinado momento pode ser que você utilize. Então, vai montando esse seu portfólio também de recursos. Então, isso também é muito importante. Você vai acumulando ali coisas que você foi pesquisando.
Quando nós vamos aqui para uma questão de ferramentas disponíveis, é o que está disponível, aí veio aquela provocação, né? E onde o meu aluno não tem? E o que eu tenho? E a Ana Paula respondeu ali super bem, dizendo qual é o caminho possível, né? Preparar a atividade, pedir para esse pai passar na escola, precisa conversar muito com a escola. O diálogo agora vai ser a grande saída para todas essas situações que nós temos. Quando nós pensamos em ferramentas disponíveis para nossa formação, então, assim, para isso ser muito mais rápido, eu vou me valer daquilo que está na minha mão. Então, eu vou utilizar, e aí esses dispositivos nós chamamos de aparelhos, instrumentos, equipamentos, móveis ou não, mas que estejam ao meu alcance. Então, isso é importante. E aí, lógico, a escolha desse equipamento, né? Ele precisa me dar o melhor alcance possível. Então, pode ser um computador, pode ser um notebook, pode ser um tablet ou um smartphone, né? Que são, assim, os mais comuns. Então, pensar sempre nesse dispositivo que eu tenho à minha mão e o quanto eu posso fazer uso dele para essa formação que eu tenho. Então, hoje, um celular, ele tem uma capacidade imensa de me trazer informações que eu preciso. Então, para essa minha formação, isso realmente é extremamente importante. As plataformas, como é que as plataformas aí nos ajudam, né? Então, há plataformas educacionais que são interessantes. A plataforma, ela tem uma missão muito importante, que é comunicar entre as pessoas, né? Uma comunicação entre as pessoas, é estreitar laços entre as pessoas. Por mais interessante que nós sabemos, assim, que saímos de um mundo presencial para o mundo virtual agora, mas nós não estamos isolados, talvez, de uma sociedade, nós estamos com um afastamento físico, mas socialmente nós estamos nos conectando digitalmente com um número muito maior de pessoas do que nós fazíamos há algum tempo atrás, né? E aí, é claro que nós temos um mercado vastíssimo de ofertas, de plataformas que você pode acessar. Não dá para trazer de novo aqui uma indicação, acesse esta ou aquela. Tudo vai estar muito ligado novamente a uma outra pergunta, é o que você deseja fazer, né? Então, o que eu desejo fazer? Uma aula online, uma aula offline, eu preciso ir à busca de atividades, eu quero fórum, eu quero criar classes, eu quero comunicação em tempo real, eu quero leitor de livros, eu quero observar, eu quero ver objetos educacionais. Então, assim, eu preciso selecionar, e aí isso faz parte também da nossa formação, só que, foi como nós dissemos, o tempo agora, nós precisamos acelerá-lo, né? Ele já não é mais o mesmo tempo que eu tinha antes, eu preciso de respostas mais rápidas e mais efetivas. Na questão de aplicativos, nós temos, assim, os mais diversos, e como analisar os melhores. Uma dica que eu dou sempre para todos os professores é: baixe o aplicativo antes, teste e verifica realmente se ele vai atender à sua necessidade. Então, hoje há também uma vasta oferta de jogos, interações. E o material impresso é aquele que nós temos na nossa mão. É o nosso melhor recurso, é o nosso maior recurso, então nós precisamos mesmo utilizar as redes para compartilhar, para dividir, e hoje esse professor aí na sua formação, ele se configura como um professor pesquisador, um professor curador, um professor moderador de aprendizagens e um professor também sempre aprendente. Então, nós estamos aqui nos configurando, viu, Sol, em 3 fases, né? Quem nós éramos antes da pandemia, quem nós somos durante a pandemia e quem seremos após a pandemia. Aliás, essa conversa a gente podia chamar a Ceci, que está esperando que ela, para conversar com a gente exatamente o que a gente pode prever ou planejar do que está por vir, né, ao retorno. Tem algumas considerações em relação a isso, né? Eu acho que a gente precisa pensar assim. Uma das coisas que eu acho que tem a ver com o que Eni estava falando é que todo esse pandemônio, toda essa, para não dizer pandemia, né? Mas toda essa revolução que a gente vem passando, eu também não gosto de falar. Tem um amigo meu que diz que eu odeio pensar que isso é uma oportunidade, mas sim, a gente está
tendo acesso a novos saberes, a gente está sendo empurrado aí atrás de novos saberes e novas competências, como falou a Ana Paula, que trabalhou essa questão da necessidade, da importância das competências, do desenvolvimento do professor, das competências digitais pelo professor, e aí eu acrescento, além dessas competências digitais, eu acho também essa coisa da reflexão pedagógica em relação à pedagogia da gente, né? Porque eu acho que essa questão das... Eni estava falando agora das plataformas, e aí eu falo tanto de plataforma para desenvolvimento profissional do professor, quanto para uso com os alunos, que não deixa também de ser um desenvolvimento profissional, mas as plataformas e aula online, aplicativo, nada disso tem valor se a gente não tiver, se não tiver muito claro para a gente a pedagogia por trás da ferramenta, do aplicativo, e como a gente chega, e isso em alinhamento com a pedagogia nossa, com a nossa crença pedagógica, né? Então, eu acho que sim, um momento de novos saberes, novas aprendizagens e oportunidade de crescimento e desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Várias pessoas nos comentários falando, Geníria Almeida falou que estreitar laços entre as pessoas, delinear nexos, muita gente falando na questão da empatia. Eu acho que esse faz parte, né, dessa oportunidade de desenvolvimento pessoal. Eu acho que nós, como seres humanos, estamos num momento em que a gente está com a empatia mais à flor da pele, estamos nos colocando no lugar um dos outros e nos condoendo também pelo sofrimento nosso e dos outros. Mas voltando um pouquinho para desenvolvimento profissional, e no que é que a gente pode fazer, esses horizontes a médio e longo prazo, né? O que é que a gente tem aí à frente? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar é no diálogo, né, entre escola, professor, família, professor, família, escola. Esse diálogo, eu acho que a gente está num momento em que vai, espero que empurrar, mas no mínimo possibilitar uma abertura maior nesse diálogo, que é essencial. Você falou, e Ana Paula também falou, nessa coisa de que a gente, eu acho que a família passou a ver mais a importância. Ana foi muito enfática na fala dela, em como está mais explícito para a família o que o professor faz em sala de aula, todo o investimento, todo o trabalho, toda a pedagogia por trás do trabalho do professor, né? Que o professor, como mediador do processo coletivo, você também falou na questão do coletivo. Então, eu acho que esse trabalho, essa fundação tão maior do que a casa que está em cima, está mais evidente. Eu espero que isso abra esse diálogo para que professores tragam mais os pais participem mais de uma forma junta, de mãos dadas, e não uma coisa de acusação, defesa. Eu acho que a gente está todo mundo ali com a mesma finalidade. Assim como a escola também, eu vi bastante o professor sobre de repente você falou na necessidade da mudança do currículo, na necessidade, quando você falou nas políticas em relação ao digital, se as políticas públicas já estavam contemplando essa inclusão do digital. Você disse sim, mas numa questão de reavaliar o currículo. Eu acho que precisa haver uma reavaliação do currículo, talvez, em forma geral, em educação, políticas públicas e privadas, e eu acho que, para haver essa reavaliação, é essencial que haja diálogo entre o professor, que é quem está vendo o que está acontecendo em sala de aula, como a gente já disse aqui hoje, quem melhor conhece o aluno, o que funciona, o que não funciona, o que a gente acha que pode ser testado, que pode ajudar. E a gente passa isso para a escola, que é quem realmente tem poder para trabalhar com essas políticas públicas e privadas, né? Para a gente caminhar com isso. Mudança, eu acho que não só mudança de currículo, eu acho que mudança de avaliação também, né? Eu acho que é um momento
muito importante para a gente conversar sobre avaliação, rever avaliações. Teve uma pergunta muito interessante. A gente vem falando, o Plantão Educatrix de segunda-feira, a gente falou sobre avaliação, né? E Marilda Costa, nos comentários, Marilda falou, tem algumas dúvidas em relação a aulas remotas para crianças de primeiro ano, como avaliar as crianças. Outras pessoas falaram em avaliação, e eu acho que a avaliação também vai ser uma coisa que a gente vai precisar mudar um pouco e conversar, discutir um pouco depois dessa situação em que a gente se encontra, né? A gente não pode, não só agora, porque a gente está mudando a forma como a gente está ensinando, ou pelo menos emergencialmente está fazendo de forma remota, mas eu acho que é um excelente degrau para a gente conversar sobre a avaliação de uma forma geral, que precisa ser mais transversal, que precisa ser mais integrada, e essa coisa de você avaliar, de você perceber competências nos alunos, né? Mas falando de novo na formação do professor, na formação docente a médio e a longo prazo, eu acho só, quando a gente fala em avaliação, eu diria que um dos pontos, um dos eixos que eu aconselharia professores a investirem em termos de leitura, de conversa com outros professores, de compartilhamento, realmente a gente refletir sobre a avaliação, quais são as competências, o que eu estou trabalhando dentro de sala, o que é que realmente eu espero que meu aluno seja capaz de fazer, e aí voltar para como é que eu posso realmente avaliar se meu aluno está sendo capaz de fazer isso ou não, ou quão capaz, o quão na linha, no caminhar dele, quão longe ele já chegou, quanto ele já andou nesse caminhar para desenvolver essa habilidade, essa competência, né? Não sei, Sol. E outra coisa, uma coisa que eu queria muito, muito pedir aos professores, eu acho que a gente vem passando, tem tido uma coisa muito boa, que é uma oferta enorme, né? Muitos cursos disponíveis online, de graça, cursos, muitas oportunidades de webinars, como o Plantão Educatrix, muita oportunidade de a gente ouvir e aprender. E eu acho que uma coisa que é muito importante a gente ter é ter serenidade de não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. A gente precisa ter essa serenidade. Você falou nessa necessidade que a gente vai ter depois disso tudo, de parar e refletir no que realmente está contribuindo para a minha prática ou não. Eu acho que a gente precisa, essa reflexão precisa ser ainda mais ampla, da gente parar e ver, tá, dentro da minha realidade, o que é que eu me sinto confortável em usar ou não. Ana também mencionou essa coisa que muitos professores não tinham intimidade, não se sentiam confortáveis com tecnologia. Então, essa reflexão tem que abranger isso também. Não é se forçar a passar de um limite ou usar uma quantidade de tecnologia que eu não me sinto confortável. É você achar o seu lugar, o seu conforto. Quais são as ferramentas que eu me sinto confortáveis? É um movimento que eu acho que a gente vai precisar fazer, sim. Independente de se sentir, de ser aquele professor que sabe toda tecnologia, sabe mexer em tudo, ou aquele que não sabe nada, que fica nervoso até com o computador, a gente vai ser empurrado. Todo mundo vai ter que ter um mínimo, todo professor vai ter que ter um mínimo de letramento digital, nem que seja para entender como os meus alunos usam, o quanto eles aprendem, saber uma ferramenta, saber WhatsApp, que é mais comum para todo mundo. Eu posso usar o WhatsApp como uma ferramenta de aprendizagem, como uma ferramenta de contato com os meus alunos e trabalhar em cima disso. Eu acho que esse desenvolvimento a médio prazo é isso, é achar aonde está a sua área de conforto, trabalhar com ela. Se você acha que pode ir além, se você acha que já está bem, procure, de repente, um curso, mas não é focar de novo, não é focar, eu acho que não é a gente investir em tecnologias, porque as ferramentas são ferramentas. Quem ensina quem conduz como mediador, como curador,
quem conduz esse processo de aprendizagem coletiva e individual dos nossos alunos são os professores. E a ferramenta que for, seja os GIR no quadro negro, seja um computador, seja o WhatsApp, seja a aula online, a ferramenta maior ali somos nós. E a nossa pedagogia. E talvez seja a hora da gente investir nela e como ela se encaixa nas novas realidades. E a avaliação é um pontinho que eu levaria mais aí em consideração. Aliás, o professor Gold Emerson está falando exatamente isso, um plantão Educatrix sobre a avaliação. A gente teve, aliás, foi a Ceci que fez a mediação, a gente teve no começo da semana, foi na segunda-feira, né? Já teve procura no roteiro, professor, que tem uma especificamente sobre esse processo de avaliação. A Cecília passou um pouco sobre tudo, mas é essa ideia. Cecília, aproveitando que você está aí, eu vou fazer algumas colocações aqui aliás, tinham várias. A professora Raquel Vieira, ela fala de como a gente vai levar essa questão do presencial, porque a gente está vivendo uma questão importante de tentar solucionar problemas, do bem comum, e ela está falando da gente levar isso para o presencial, né, esse aprendizado todo levar para o presencial. Mas a pergunta que eu quero te fazer é da professora Carla Carpinetti, acho que é isso, que ela está falando que mudou a percepção dos pais, né, como os pais estão vendo a educação hoje. Primeiro que eles já entenderam que parecia que é muito fácil, não, a gente estuda, a gente se esforça, a gente se prepara para ser professor, não é? Parece que todo mundo sabe ensinar. E aí, quando agora eles se depararam com isso, eles lidam com esse problema, né? Como que a gente vai lidar com isso? Então, assim, um pouquinho acho de orientação, a gente começar um pouquinho também, como esse professor, nesse momento e no que virá, lida com a questão da percepção dos pais. Eu acho que essa questão da percepção dos pais é essencial. É uma parte, né, que não tem como a gente tirar do processo. Talvez eu acho que precise haver um pouco de conversa mais com a família e mais um pouco de orientação. Também eu acho que é muito bom que eles perceberam que o trabalho que dá aqui não é só fazer o menino fazer a tarefa e entender o que a gente está trabalhando, é fazer o menino prestar atenção, é fazer o menino responder, né, reagir a uma provocação, a uma coisa. Tem muitos fatores aí envolvidos. Então, eu acho que existe esse lado bom que eles estão valorizando e eu acho que para amenizar essa ansiedade dos pais, vale a pena talvez uma conversa com os pais, orientações. Eu acho que a gente volta um ponto importante que os pais precisam ponderar, e aí eu acho que precisa de uma orientação, de o professor segurar na mão, ou a escola segurar na mão do pai, a gente trabalhar um pouco com os pais, a expectativa dos pais. A gente vê muito comumente por aí pais que esperam filhos que só tirem notas super altas, que sejam os melhores da turma, que só façam os trabalhos mais bonitos. A gente falou um pouco nisso na segunda-feira, a questão de como o erro é visto de uma forma muito negativa, e a gente perde um valor enorme do erro, que o erro, na verdade, ele mostra para a gente um caminho para a melhora, mostra o caminho do progresso, é uma oportunidade de aprender, e a gente precisa, talvez, trabalhar um pouco com os pais, essa questão de entender o erro não como uma coisa tão ruim, mas a conversa com os pais é essencial. Não tenho dúvida disso. Aliás, conhecer quem é seu pai, né? Porque a gente tem vários perfis de famílias, de pais. Quem é que está do outro lado? Eles estão trabalhando, não estão trabalhando? Quem é que cuida dessa criança? Como é que está? Que estrutura ele tem em casa? O que não tem? Acho que conhecer essa realidade que está do outro lado é essencial para você fazer esse diálogo. Precisa conhecer, concordo com você. A professora Mariana Costa perguntou qual era a resolução que eu falei no começo da live, é do Conselho Nacional de Educação. Se você entrar no site do Conselho, vai aparecer. Eu acho que tem uma de 18 de março, que fala exatamente de orientações para esse período de quarentena, não sei o número agora de cabeça, e para quem está fazendo perguntas aqui sobre a educação infantil, a gente já pode falar nisso, mas eu também vou dar uma dica para vocês, a Santiliana,
se uniu todas as linhas de negócio para produzir a Maratona Edu. Se vocês acessarem, vou pedir para as equipes colocarem aí para vocês o link. O Maratona Edu é uma série de conteúdos para professores e para pais que podem ajudar vocês a se organizar. Tem livros, bastante livro de Pedro Bandeira, da Eva Funari, da Ruth Rocha, que você pode utilizar, é aberto, é gratuito para todo mundo. Então, são recursos bem bacanas para fazer isso. Tá? A professora Katia está falando que a conversa com os pais é essencial, de repente esses conteúdos podem ajudar você a fazer essa conversa. Queria trazer aqui uma outra fala da professora Genília, que ela está perguntando, primeiro ela afirmou que seremos mediadores de nosso próprio saber, sim, professora, seremos, professor aprendendo a aprender, né, a gente não ensina tantos alunos a aprender, a gente que vai fazer isso agora com a gente mesmo, e ela traz uma questão de se pedagogia de projetos é adequado para essa problematização, esse espaço de perguntas. Eni, você que estava falando muito dessa questão de perguntas, dá para você retomar isso? Dá, claro. A pedagogia de projetos, mais do que nunca agora, ela cabe muito bem. Ela nasce dentro de um espaço escolar, né? Mas como ela tem um método bem definido, e aí você define a pedagogia de projetos, ela tem como finalidade aí ocupar todas as atividades, você tendo um propósito, você começa com perguntas realmente para um aluno e você finaliza com todas essas respostas. Então, colocar o aluno com algo concreto e que seja interessante para ele, porque ele vai ali, pelas perguntas, ele vai construir, né, ele vai planejar o que ele precisa fazer, colher as informações, então colocar de pé o seu plano por meio exatamente dessas perguntas. A pedagogia de projetos, ela tem como finalidade fazer com que o próprio aluno construa o seu conhecimento. E daí, essas comandas todas que você vai passando para os seus alunos nesse momento, pode ser feita por meio de perguntas. Então, cada vez que o seu aluno te volta também com questionamento, pensando nesse digital, pensando nesse distanciamento, né, que nós estamos físicos, mas que o digital ele pode ter uma interatividade, é sempre provocar o nosso aluno e nunca trazer uma resposta pronta, que é uma proposta já da pedagogia de projetos, mas uma proposta clara também dessa educação para o pensar do Dewey, né? Então, quando você faz assim, uma descoberta espontânea, significativa para os seus alunos, mas que você começa a fazer perguntas e eles precisam fazer buscas de respostas, e aí a busca pode ser dentro de plataforma, pode ser de site, mas pode ser dentro da própria família. Eu acredito que agora, Sol, nós precisamos aproveitar esses momentos familiares, de que a educação está acontecendo dentro da família, né, tá lá, nós estamos nas salas, né, nos quartos desses jovens, dessas crianças, aproveitar para essas crianças fazerem mais perguntas para suas famílias e aproveitar esse know-how que essa família também pode ter desse acompanhamento, mas a pedagogia de projetos realmente é aquela que pode agora ressignificar esse espaço do digital, que nós não sabemos exatamente como tudo isso está acontecendo e não qual vai ser o resultado, mas nos valer dos nossos saberes. Então, se sabemos trabalhar com pedagogia de projetos, levamos a pedagogia de projetos para dentro desse digital e aliamos, então, uma proposta de atividades sempre movidas, assim, por perguntas. Isso é o mais importante. Perfeito. A gente migra para o digital, mas a gente é coerente com o que a gente tem proposta pedagógica, tá certo? Não é? Se você trabalha assim, você vai para o digital com a mesma coerência do que você trabalhava. Se você tem que ser coerente. É claro que a gente pode avançar um pouco para quem tinha uma estrutura um pouco mais rígida, mais linear, a gente pode avançar, mas coerência é tudo nessa vida. Se vocês têm um projeto de escola, mantenham a coerência. E a gente, eu só vou falar um pouquinho sobre avaliação. A professora Daniela Falcone Silva está perguntando se existe uma resolução do governo que fale sobre avaliação. A gente não tem. Nessa resolução que eu disse, ela dá as orientações. E tinha até uma pergunta, eu tentei resgatar aqui, não lembro, uma pergunta sobre essa avaliação diagnóstica. A proposta, se você ainda não teve essa avaliação diagnóstica, o tempo que você teve com seus alunos, você ainda não conseguiu fazer essa avaliação inicial, eu estou dizendo de maneira geral, a gente sabe que a gente tem vários conceitos sobre avaliação, mas essa avaliação inicial e diagnóstica, se você não teve, você pode fazer, obviamente, se você não tem, mas o mais importante é você manter uma avaliação reguladora, uma avaliação formativa, para que você, ao longo desse percurso que você está com um aluno distante, você consiga minimamente acompanhar o que ele está aprendendo, porque imagine vocês, a gente voltar
para o espaço presencial, e a gente tem uma diversidade tão grande, a gente já tem, né? Imagine, porque daquele aluno que acompanhou o seu trabalho, estudou, a família que é presente, o outro que não estava nem aí, e aí você volta numa sala de aula tão diversa que você não consegue dar continuidade ao trabalho. Então, na resolução que aparece do Conselho Nacional como orientação, ele diz que você pode deixar as avaliações finais, avaliações somativas, mas para a volta, você não precisa agora fechar períodos, semestre, trimestre, bimestre, você não precisa. Você precisa acompanhar a aprendizagem desse aluno para saber quem está avançando, quem não está, e poder intervir. Se a gente tem um dos pontos fortes da tecnologia, é a questão da personalização. Então, você pode acompanhar para Joãozinho, para Mariazinha, o que aprendeu, o que não aprendeu, como que faz, e poder intervir nesse processo. Então, aproveitem agora e não percam a oportunidade de acompanhar a aprendizagem, de avaliar no sentido de acompanhar a aprendizagem, mas não necessariamente de ter uma avaliação final, porque a sequência didática que a gente está executando agora, ela pode estar até modificada, a gente pode trazer conteúdos de setembro, de outubro, que são mais pertinentes para serem trabalhados agora, competências, objetivos de habilidades e competências que são mais fáceis de trabalhar agora, e deixar para frente no presencial para outras. Inclusive, algumas escolas técnicas, essa é a recomendação. Escola que tenha curso de torneiraria mecânica, você tem que mexer na máquina, né? Então, o que você consegue trazer antes, para que quando volte, você desafogue, porque a volta também vai ser danada para a gente, né? A volta, como você desafoga. Então, você acompanhar a aprendizagem, acho que é bem bacana você acompanhar como ele está, para a gente diminuir essa possível extrema diversidade, essa gama ser muito grande de alunos. Mas eu volto a dizer, aconselho a assistir a live sobre a avaliação, ou procurar qualquer um das nossas equipes, de nós 4, que estão por aí com os colégios, para ajudar vocês nessa questão. E aí eu queria também, a gente já está nos minutinhos finais, pedir para a Ana Paula se a gente podia tocar um pouquinho na questão da educação infantil, que é tão particular, já é particular no sentido tão própria, específica no presencial, e como que a gente traz essa questão para o online. Bacana, Sol. De fato, a educação infantil ela já é delicada por natureza, né? A gente lida muitas vezes, quando a gente fala de rede privada, com a própria valorização do segmento. Os pais, de maneira geral, deixam na escola e não querem pagar por isso. E quando eu falo pagar, é pagar pelo projeto maior que seria educação infantil. Os que deixam em creches, em rede pública, deixam muitas vezes porque é o lugar que eu tenho para deixar. Enfim, são várias nuances que envolvem a educação infantil e que a gente deve pensar neste momento, porque a preocupação é que conteúdo que eu vou dar para o meu aluno. E já foi tocado aqui a questão da relevância do professor, da formação, do acompanhamento, e alunos dessa faixa etária não têm autonomia, é fato. Para estudar sozinho, não tem autonomia. Eles estão em plena fase de experimentar. Não é à toa que a BNCC traz para a educação infantil campos de experiência. É o momento de experimentar. E crianças nessa faixa etária exigem um pouco mais de atenção. E os pais precisam estar perto, um adulto responsável precisa estar perto. Eu diria que não é um momento também para se apegar ao momento de ensinar letra, número e todas as questões mais formais. É o momento de continuar trazendo aquilo que a BNCC já trouxe de maneira tão clara para a gente, experimentar. Aproveita o tempo que está em casa para dar dica para os pais, se você tem essa oportunidade, de momentos de experimentação, desde questão de habilidade, de espaço, ajudar nas tarefas de casa. Algumas escolas têm feito atividades nesse sentido, e eu creio que esse é o caminho. A Eni muito bem colocado disse, aproveita o momento que está em casa. E a Sol já trouxe uma outra questão, que a gente tem feito e tem produzido conteúdo colocado lá na Maratona Edu, onde a gente consegue dar esse norte para os pais, para os professores, para a gente junto aí dar as mãos e seguir em frente. Sol. Meninas, obrigada. Vocês que estão vendo aí, essa é a equipe pedagógica do Grupo Santiliana. Então, se vocês estão aí na batalha, a gente também está aqui tentando ajudar vocês. Todas nós temos uma equipe que está espalhada por esse Brasil,
a gente quer e se esforça muito para poder ajudar vocês, então entre em contato com a gente, com qualquer uma das equipes, de nossas equipes, qualquer uma do que estão vinculadas a qualquer linha de negócio, público e privado, a gente está em todas as frentes nas escolas. Foi muito bom dividir com vocês esse espaço, meninas, obrigada por hoje, sempre aprendo com vocês. Obrigada, Sol. Que bacana. Queria agradecê-las especialmente, mas também agradecer todo mundo que está aqui. A gente nunca dá conta de falar tudo que tem de perguntas, todos os professores que estão aqui sempre nos prestigiam, então, muito obrigado. Quero finalizar também contando para vocês que a gente tem uma próxima live na semana que vem sobre marketing educacional, o que fazer nesse momento de crise. Essa live é muito específica para entender como que a gente, porque as escolas têm que sobreviver, então como que ela pode promover a sua escola, novas matrículas, a retenção de alunos. Acho que é uma conversa necessária. Escola também é empresa e precisa se manter e precisa se organizar. Então, vocês acompanhem também as lives que a gente tem, as outras lives para vocês assistirem, todas elas estão gravadas e disponíveis no Facebook das linhas de negócio, vocês procurem para assistir e procurem a gente para ajudar de vocês. A gente está com uma edição especial da Educatrix lançada agora, uma versão digital, também acessem, procurem, tem bastante informações, textos muito bacanas lá, construídos com carinho para vocês, e até a próxima live. Muito obrigada.